Boa noite a todos, boa noite, queridos, boa noite a todos que estão nos acompanhando através do nosso culto online. Tem pessoas de outras cidades também que nos acompanham, pessoas de outra comunidade, mas como é bom estarmos aqui reunidos através da palavra de Deus, né? E isso nos enriquece com sabedoria e graça e com fé. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje é domingo, dia de cultuarmos ao Senhor. Amém? Hoje nós vamos fazer uma leitura mais longa. A gente vai falar de Abigail. E eu coloquei como título nesse culto de hoje, gratidão e prudência. Dois tesouros do céu que nos enriquece. Que quando nós usamos essas duas virtudes, desse tesouro, a luz do Senhor brilha mais ainda em nós, nos deixa mais vistosos, nos deixa mais parecidos com Cristo. Amém? Então a gente vai fazer essa leitura hoje, é um pouco longa, mas muito rica em sabedoria. Então tá lá em 1 Samuel 25:2 que fala assim: havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que pedissem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã de suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente. E nós não lhes fizemos mal nenhum durante o tempo em que estiveram em Carmelo. Não roubamos nada do que era deles. Pergunte e lhes contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram o recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto?
Nós não roubamos nada nada que era dele. E é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei, que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e eu entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. E Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Amém? Até aqui. É uma história linda, muitas lições de vida para nós. Uma mulher forte, corajosa, determinada a defender o seu lar, a sua família, os seus servos. Mas com tudo isso, não é de uma hora para outra que toma uma decisão assim, com tanta exatidão. Abigail era temente a Deus. Abigail era uma mulher cristã, uma mulher sábia, uma mulher prudente, que agiu através da graça do Senhor, né? E eu li todo esse texto para a gente poder entender do início ao fim qual foi a intenção de tudo isso. A intenção de Davi, a intenção de Nabal e a intenção de Abigail. A intenção de Davi foi boa. Enquanto ele estava no pasto, né, com os servos de Nabal, ele protegeu. O texto fala que protegeu de dia e de noite. Nada aconteceu, não roubaram nada que era deles. Olha que coisa preciosa quando alguém guarda a nossa vida sem a gente pedir. Alguém nos protegendo, guardando nossos bens. Davi fez isso. Só que chegou um tempo que Davi precisou de bênção, precisou de comida para ele e para os servos. Então foi pedir para Nabal se ele poderia retribuir, né, com comida. E Nabal não quis. Teve uma intenção também. A intenção de Nabal foi egoísta. Foi tolo. Ele não reconheceu o que Davi fez por ele e pelos seus servos. E envolveu a sua esposa nisso tudo. Sua esposa, querendo ou não, ela foi envolvida. O servo ouviu e foi até Abigail para uma mulher resolver toda aquela situação, tomar a frente daquela causa. E Abigail foi, se encorajou. E é uma coisa que, toda vez que eu leio esse texto, assim, isso vem no meu coração. Abigail era uma mulher acessível, ela era rica, o texto fala que ela era uma mulher bonita, inteligente, forte,
Mas Abigail também era uma mulher humilde. Era uma mulher que os funcionários, os servos tinham acesso a ela, poderia chegar a ela, poderia conversar como o servo fez. Chegou até ela e esclareceu o que estava acontecendo. Abigail tomou uma decisão, pediu a ajuda dos seus servos e foi de encontro a Davi. Né? E isso são momentos que se apresentam na nossa vida. E é o melhor momento, esses desafios que nos surpreendem, para a gente colocar em prática a sabedoria que vem do alto. Todo o ensinamento que a gente recebe através da palavra, né, nas nossas orações, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos um culto, quando alguém nos instrui através da palavra de Deus. Esses momentos são cruciais para a gente praticar a palavra de Deus. E aqui Abigail, ela praticou com bondade e diligência, né? E como nós aprendemos, nós só aprendemos quando nós praticamos. E às vezes a gente reclama, ai, tantos desafios, eu acabo de orar e quando penso que está tudo bem, já vem outro e vem outro. Queridos, nós estamos aprendendo, não podemos reter. Da outra vez eu falei isso. Nós estamos aprendendo, nós temos que ministrar, nós temos que ser, né? Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. E Abigail fez isso. Estava para acontecer uma tragédia, uma guerra na casa de Abigail. Quando lemos esse texto, encontramos na vida de Abigail a fidelidade, a lealdade, a integridade, a firmeza de caráter e confiança. Uma mulher confiante, uma mulher confiável. E a gente vai ver durante o decorrer dessa palavra, desse texto, que mesmo que o marido de Abigail não foi sensato, ele não teve boas intenções, a atitude dele não foi correta, em nenhum momento ela envergonhou ele. Em nenhum momento ela expôs o caráter dele para o inimigo, para Davi. Muito pelo contrário. Ela foi discreta. Ela assumiu a culpa. Ela falou, me perdoa, eu sou culpada pelo que aconteceu. Gente, olha isso. Uma mulher sábia que edifica a sua casa. Que tesouro que nós temos aqui. Que tesouro que nós temos aqui. Ela não expôs o caráter do seu marido, mesmo naquele momento tão desafiador. A fidelidade à palavra de Deus e às pessoas que fazem parte da sua vida. Ela era fiel à palavra de Deus e era fiel às pessoas que faziam parte da sua vida. Como eu acabei de falar, ela era fiel ao esposo, independente do caráter dele. A palavra de Deus nos ensina a edificar a nossa casa. Em Provérbios 14:1. É o que Abigail estava fazendo. E em atender o bom andamento do seu lar. Provérbios 31:27. Nós temos que entender o andamento do nosso lar, saber o que está acontecendo, para podermos tomar as atitudes corretas. Ser diligente, precisa. Abigail obedeceu fielmente a essas duas instruções. Quando seu marido agiu como tolo, pondo em risco a vida de todos de sua casa, recusando-se a ser generoso com o poderoso Davi, Abigail agiu rapidamente, apaziguando a ira de Davi e salvando seu marido, seus servos e ela própria. Ela agiu rapidamente, ela foi uma mulher apaziguadora. E a gente vai saber como ela apaziguou, o que ela usou para apaziguar. Olhem isso. Mesmo diante de uma situação problemática, Abigail foi fiel ao marido, à família, ao trabalho, no lar e a Deus e a quem ela amava. Olha só isso. Nabal deveria ter ajudado, porque todos sabiam que o poderoso guerreiro Davi era capaz de matar a todos que estivessem na frente dele. Davi estava irado naquele momento. Só que Nabal não sabia quem era, não se atentou ao risco que ele estava correndo. E não queria nem saber também, né, queridos? Mesmo que alguém chegasse para ele, Nabal não ia mudar de ideia. E diante desse acontecido, Deus concedeu sabedoria para o bem de todos e de sua casa, inclusive do arrogante Nabal. Então, Deus concedeu
Sabedoria para Abigail. Sabedoria e prudência no agir. Com a ajuda dos servos, Abigail levou a Davi alimento que ele necessitava, né? Pão, vinho, carne, trigo, frutas e bolos em quantidade suficiente para ele e para todos os servos de Davi. Ninguém ficou com fome, não faltou nada, ela supriu, ela surpreendeu. E com isso, ela andou mais uma milha. Ela não só alimentou Davi e seus servos, mas também ela se humilhou diante dele. Ela prostrou seu rosto no chão, pedindo perdão. Ela assumiu a culpa, queridos. Ela se posicionou nessa situação tão crítica, tão problemática como a palavra fala, né? Abigail, ela se posicionou. E ela pediu mais uma coisa para Davi, que Davi poupasse a vida de Nabal. A mulher fiel, queridos, independente de como o marido age, ela foi fiel à palavra. A mulher sábia edifica seu lar. Aleluia. E aqui, amados, eu encontro mais atitudes, mais virtudes de Abigail. Sabedoria, humildade, discrição, prudência. E ela assumiu a culpa pelo seu marido. Na verdade, ela não tinha nada a ver com aquilo. E ao mesmo tempo, ela estava envolvida em toda aquela situação. Quando Abigail assumiu a culpa, ela demonstrou um ato de misericórdia. Mulher intercessora, que ora. Mulher que está à frente da casa, que conhece seu papel de orar, de defender, de interceder a Deus pela transformação do seu marido, pelo cuidado da sua casa, pelo cuidado dos seus servos, porque aqueles que estão conosco, queridos, fazem parte da nossa bênção ou da nossa maldição. Todos que nos rodeiam, quando é bênção, eles também participam, nós compartilhamos. Quando é maldição, é na mesma medida. Também é compartilhado, ninguém fica de fora. É incrível. Por isso que nós não podemos pensar que eu posso fazer qualquer coisa porque a vida é minha, eu faço do que eu quero, do jeito que eu quero. Não. Tem muitas pessoas envolvidas que, através da nossa vida, e que pode pagar um preço pelo nosso erro. Assim como Nabal. Ele não quis, ele se recusou. Ia custar a vida de quem? Não só dele. Ia custar a vida de Abigail, da família de Nabal e de todos os servos. Davi falou, até o último menino eu vou matar. Uma atitude errada. E Abigail assumiu a culpa. Ela não procurou ou não transferiu a culpa para ninguém diante daquele desafio que se apresentou a ela. Uma ameaça total à sua vida, ao seu lar, aos seus servos. Abigail, ela não pensou duas vezes. Ela não foi lá se desculpar, dizendo que o marido era culpado ou que... Não. Ela se posicionou. Ela assumiu. Ela ficou à frente daquilo lá. Daquele desafio. E um detalhe, amados, quando eu assumo, quando eu me posiciono, Deus entra com providência na minha causa. Porque Deus é fiel. Se eu sou uma mulher intercessora, se eu sou uma mulher de oração, se eu procuro ter a sabedoria de Deus, se eu procuro diligência na palavra de Deus, a graça do Senhor, se eu estou falando a verdade, Deus, ele entra com providência na minha causa. Ele é justo e fiel. Deus ajuda a resolver e te dá graça, sabedoria e discernimento. Isso é os tesouros do céu. Isso é quando nós nos posicionamos com coragem. A mulher sábia livra o seu lar do mal. Abigail fez isso. Abigail defende o seu lar, livrou sua família e seus servos da morte. Está ali em 1 Samuel que a gente leu no versículo 34. A posição dela, a atitude dela.
E quando assumimos ou intercedemos pelos da nossa casa, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos familiares, nossos funcionários, aqueles que nos rodeiam, que fazem parte da nossa rotina diária, nós somos transformados, queridos, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. A obra é feita na nossa vida. E se nós ficamos cada vez mais parecidos com Cristo, quando nós entramos na brecha por alguém. É fácil? Não é. Pagamos um preço? Sim. Vale a pena? Vale. Muito a pena. No caso de Abigail, ela não salvou só a vida dela. Ela salvou a vida de toda a família e de todos os servos. Quantas famílias estavam ali por trás dela que ela salvou? Quantos servos eram casados? Quantas crianças? Quantos lares? E assim é conosco. Através da transformação da nossa vida, nosso testemunho vai muito longe. Tem muitas pessoas nos observando. E a gente acha que é pessoas-chave, queridos. É a professora do teu filho. Porque ela sabe que lar que ele tem em casa, o que ele leva para casa. É os alicerces, é o fundamento na educação, no caráter da criança. Cada criança, na medida da sua idade, tem um caráter, tem a sua medida de educação, sua medida de amadurecimento. Mas a gente vê, isso é de casa, queridos. É uma mulher sábia que edifica seu lar. É um pai posicionado, um sacerdote que ora pela sua esposa, que ora pelos seus filhos, que se posiciona, que aconselha, que corrige, que tem tempo de qualidade com os filhos. Isso é muito importante. Por isso que quando nós assumimos o nosso papel, nós salvamos muitas vidas. Houve um tempo, querido, na minha vida, que eu estava no papel errado. Eu fazia o papel do homem dentro de casa e se achando o máximo. Liderança, líder, forte, corajosa, mas sem sabedoria. E eu não estava edificando o meu lar, eu estava destruindo o meu lar com as próprias mãos. Porque eu não tinha sabedoria nem graça, nenhum coração rendido ao Senhor. E o meu lar estava indo por água abaixo. Quando eu entendi, quando eu soube que o meu papel não era esse, eu estava carregando um fardo que não era meu, me posicionando erradamente, eu me calei, eu orei, pedi para Deus me ensinar a ser esposa do meu marido. Pedi para Deus me dar prudência, cautela, sabedoria, mansidão. Todos os dias eu peço mansidão, amor. Mas eu pedi uma coisa muito mais, queridos. Que eu queria ser educada e gentil, generosa com meu esposo, com meu lar. Essa faz toda a diferença. Quando nós somos sensíveis a essas coisas, nossa casa é transformada. E graças a Deus, eu digo para vocês hoje, eu entendi o meu papel. Meu marido entendeu o papel dele. O nosso lar é um lar saudável. Buscamos todos os dias a Deus, para que todos os dias Ele nos capacite e nos oriente a sermos bons pais para os nossos filhos, e os nossos filhos sejam bons filhos e pessoas saudáveis na sociedade. Para que nossos filhos sejam pessoas que influenciam através da palavra de Deus, através de uma vida cristã. Nós temos oportunidade todos os dias, queridos, de acertar. Não é vergonha nenhuma não saber. Eu não sabia. Não sabia e achava que estava agindo corretamente. Quando eu soube, eu pedi perdão. Vamos começar. E tem coisas até hoje que eu não sei. E quando eu aprendo, vamos começar, vamos colocar em prática, vamos praticar, vamos viver para que dê fruto. O fruto vem quando nós praticamos, quando nós vivemos. Amém? Queridos, prudência, gratidão, reconhecimento
não pode faltar na nossa rotina diária. Gratidão, um coração grato. Seja grato a Deus por aquilo que Ele te dá hoje. Valorize aquilo que tu tem hoje. Multiplica aquilo que tu tem hoje. Uma casa a casa que tem Deus, a multiplicação. Em nome de Jesus eu declaro isso na tua vida. Se tu tem uma vida com Deus, a multiplicação na tua casa de providência, de paz, de alegria, de cura, de comunhão, de perdão, de fartura. Desfruta, querido, daquilo que tu tem. Desfruta daquilo que tu tem, querido. O que tu tem hoje é um tesouro. Deixa Deus te lapidar, te usar. Mesmo nos desafios, esse é o momento que o Senhor mais te enriquece de graça e favor. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, é isso que Ele quer. Quando nós dependemos de Deus, querido, eu não tenho nada para oferecer. Se não é Deus na minha vida, eu não tenho nada de bom para oferecer. Agora, se Deus entra na minha vida, querido, Deus faz proezas, Deus faz milagres e maravilhas através da minha vida. Eu sempre falo para Ele, eu quero ser um vaso valoroso. Usa-me. Amém. Quando surgem as crises, devemos agir com sabedoria. Não pode agir com a cabeça quente, querido. Mente fria é coração quente. Quando nós esfriamos nossa mente, nós conseguimos pensar, raciocinar, tomar decisões, conversar, analisar, questionar. Agora, uma cabeça quente, querido, mente quente, não dá tempo de nada, explode, pega fogo. E às vezes não chega a lugar nenhum. Nada se resolve. Pode haver até morte, como ia haver na vida de Nabal. E graças a Deus, porque Ele nos concede tudo o que nós necessitamos para viver como cristãos. E nesse tudo, queridos, que Deus fala, que Ele nos concede, é tudo mesmo. Tudo mesmo. É do mais simples até o mais importante. É tudo mesmo. Outra coisa muito importante diante dessa história que nos ensina muito é o nosso modo de falar. Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Eu vou repetir esse versículo. Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Até os ossos. O que Abigail fez? De maneira que ela foi receber Davi, encontrar Davi? Ela gritou? Ela esperneou? Ela colocou as razões dela à frente de tudo? Não. Ela foi branda, mansa, rendida, sem reservas. Ela se humilhou, ela se prostrou no chão aos pés de Davi, pedindo perdão. Ela era a culpada, que ele reconhecesse a tolice daquela situação, que ele reconhecesse a atitude de Nabal, que não levasse em conta que ela estava ali pedindo perdão e que ele aceitasse os presentes que ela levou, que era a comida que Davi necessitava para ele e para os seus servos. E ela usou a língua branda. O que a palavra nos ensina? Com muita paciência pode-se convencer a autoridade. Davi era autoridade. Davi era um guerreiro audacioso. Davi já estava sendo preparado para ser rei. Todos já tinham ouvido falar de Davi. E Davi era furioso. Quando ele tinha raiva, o que ele falou? Queria matar todos. E o que Abigail fez, queridas, queridos? Ela usou da palavra branda, como a palavra de Deus nos instrui.
A palavra branda quebra os ossos. Que coisa poderosa. Que poder há nessa palavra. E Abigail tinha de enfrentar 2 homens poderosos, Davi e Nabal. Um deles era seu marido tolo, e o outro, o famoso guerreiro Davi, que estava prestes a agir como um tolo também pela sua ira. E Davi estava diante dessas 2 situações, esses 2 homens, querido. 2 autoridades na vida dela. Davi como rei e Nabal como marido. A autoridade da nossa vida, nosso esposo, queridas. Assim como a autoridade da nossa vida, Deus, governo. Momento de falar palavras brandas, poder de esmagar ossos. E Abigail usou dessa sabedoria inspirada por Deus, fazendo um apelo a Davi, dizendo que havia um propósito muito maior do que uma vingança pela atitude tola de seu marido. Quando ela foi a Davi, ela profetizou também na vida de Davi. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Ela falou, está lá em 1 Samuel, o texto que nós lemos, 25, 27. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que lhe trouxe. Eu entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos como um homem que atira pedras como a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Ela profetizou na vida do rei Davi. Ela abençoou. Ela foi uma mulher de um coração grato. Sabedoria. Coragem. Ela falou que o propósito que Deus tinha na vida de Davi era muito maior do que aquela vingança, daquela ira que estava acontecendo naquele momento. E Davi entendeu, Davi acatou as palavras daquela mulher. E claro, né, ela sendo mulher, sempre olhando para o futuro, já falou, quando estiver bem, lembre-se de mim. Tanto que depois, no final, né, qual é o resultado de Abigail? Davi chama ela para casar com o rei. Oh, Jesus da glória, coisa boa. Temos que orar, queridas, temos que profetizar. Interceder pelo nosso esposo, interceder pelos nossos filhos, pela nossa família, pelo nosso lar, por aqueles que fazem parte da nossa rotina diária. E quando ela foi falar com Nabal, ela também usou da sabedoria de Deus. Porque Nabal, naquele momento que ela foi falar com Davi, ela não poderia falar com Nabal. Nabal estava embriagado. A Bíblia fala que ele estava alegre, mas estava alegre por ele mesmo, porque ele estava bêbado, ele se alegrou nele, ele era egoísta, ele era maligno, ele era um homem de um coração duro, ele se alegrava com ele mesmo. Ela esperou a embriaguez passar e foi conversar com Nabal, contando todo o acontecido, o ocorrido, né, que tinha passado, vivido. E queridos, a fala de Abigail surtiu efeito com aqueles 2 homens que se opunham obstinadamente. Surtiu efeito, não foi à toa, não foi palavras ao vento. Mudou toda a história, todo o contexto.
As decisões de ambos, duros como pedras, foram quebrados por uma língua branda. Olha só, 2 corações, 2 homens foram quebrados por uma língua branda. Ela não usou de força. Ela não usou nenhuma arma, não de ameaça. Ela usou a palavra branda. Amados, não precisamos tomar decisões pela nossa própria força, pela justiça própria. Não precisamos. Isso não nos cabe. Deus entra com livramento e faz justiça divina. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Nós temos que confiar. Nós temos que entregar a nossa vida. Agir, quando nós temos que agir, sim. Mas temos que confiar no agir divino. Quando um permanece fiel, Deus age. Ele dá mais uma chance. Quando um permanece fiel, Abigail permaneceu fiel. Ele deu mais uma chance para Nabal. Mas Nabal não quis, ele continuou com o coração duro. E aí Deus entra com a sua providência também de resolver, né, as coisas, as situações. O nosso Deus é um Deus grandioso. Por ser onisciente, aquele que sabe todas as coisas, o nosso Deus conhece todos os detalhes sobre a nossa situação. Ele sabe por que aconteceram e como as usará para realizar sua obra em nossa vida. Nada é em vão. Nada é por acaso. Deus usa de cada situação para nos abençoar, nos amadurecer, nos fazer crescer como filhos de Deus, crendo que a justiça dele não falha. Para finalizar, o marido de Abigail era um homem vulgar e extravagante, um tolo que pôs em risco aqueles que estavam aos seus cuidados. No entanto, a ação pronta e as palavras sábias de Abigail salvaram a vida de todos, inclusive a de Davi. Ninguém precisou fazer coisa alguma contra Nabal. E o versículo desse texto último que fala assim: feriu o Senhor a Nabal e este morreu. O Senhor tocou na vida de Nabal. Davi não precisou sujar suas mãos. Abigail não precisou fazer nada. Foi Deus que agiu na causa dela, da maneira dele, que ele é exato. Deus foi em socorro de Abigail e pôs fim à sua situação problemática. E é isso que o Senhor faz, queridos. Ele põe fim na nossa situação problemática. Basta nós estarmos conectados com Ele. Amados, assim como Deus agiu, livrou a vida de Abigail, Ele faz na nossa vida também. Isso é sem sombra de dúvidas. Deus é fiel e leal na tua vida. Ele quer cuidar de ti. Permita. A palavra nos diz assim: tenha ânimo. Deus ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Tenha bom ânimo. Deus ordena: tenha bom ânimo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há um tempo de agir, mas há também um tempo de confiar. Aquietar-se e saber que Deus, a seu tempo e a sua maneira, faz que todas as coisas sejam belas, sejam perfeitas, sejam leves, que nós ficamos livres. Amém, queridos? Essa era a palavra de hoje para vocês.
Eu oro para que essa palavra fique entesourada no coração de vocês, para que vocês reflitam e peçam a Deus aquilo que vocês estão necessitando hoje, para que tudo seja resolvido da melhor maneira, que é a maneira de Deus. Amém? Quero orar contigo agora, nesse momento. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Muito obrigada, Deus, por estarmos conectados no teu Espírito Santo. Cada um no seu lar, cada um à sua distância, mas no mesmo Espírito. Senhor, eu quero te agradecer por cada lar aqui representado, por cada família, cada coração. Quero te apresentar, Senhor, cada causa que está pedindo agora, nesse momento, a Ti. Eu peço que Tu entre com providência, Senhor, na causa de cada um. Que Tu entre com generosidade, que Tu entre com prosperidade, que Tu entre com amor, com graça, com clareza, com espírito de discernimento, Senhor, com justiça de Deus. Eu peço, Senhor, que cada lar saiba desfrutar do tempo de qualidade com seus filhos, seus cônjuges, esposas, Senhor. Senhor, eu abençoo cada família aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu te louvo pela vida de cada um. Senhor, abençoa eles, Senhor, e que eles possam se sentir amados, protegidos pelo teu amor e pela tua graça e pela tua direção no Espírito. Amém? Eu desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Amém.